Ascensão através de habilidades. Episódio 286. Profundezas anteriores. Carne do Rei Gigante. 1. Taezan franziu a testa. Explique em detalhes. Taezan incitou o fantasma a responder. Se fosse uma mudança comum, Taezan descobriria sozinho, mas se as palavras do fantasma fossem verdadeiras, a história seria diferente. As camadas profundas. Comumente chamadas de camadas profundas do labirinto. Taezan entrou no 63º andar. Ele não conseguia se mover facilmente sem informações. Espere. O fantasma hesitou. Depois de organizar seus pensamentos, ele lentamente começou a explicar. Se não me falha a memória, o 71º andar era a carne da vida. Taezan tinha duas perguntas sobre as palavras do fantasma. O que você quer dizer com ser a base do 11º andar anterior? Posso realmente explicar isso? O fantasma falou incerto. Ao contrário dos níveis superiores do labirinto, as camadas profundas mudam periodicamente de missões claras. Embora seja apenas 1 ou 2 andares mudando a cada centenas de anos, não é consertado. Por que é que? Eu não sei muito. Se eu adivinhasse, provavelmente teria algum significado até mesmo para os deuses. Ele muda sempre que algo é realizado no chão. Então, essas não são as camadas profundas atuais? Pelo menos quando limpei as camadas profundas, não foi assim. Uma questão foi resolvida. Taezan perguntou novamente. A carne da vida, não é um labirinto? Isso é. Começando pelas camadas profundas, cada andar é estranhamente retorcido. É reconhecido como piso, mas o interior é completamente diferente. Às vezes é um mundo totalmente diferente. Às vezes é apenas um único cômodo. Pense nisso como um lugar completamente diferente. Taezan relembrou as palavras de Li Taeyeon. Ela havia dito algo semelhante. O labirinto mudou das camadas profundas. A partir daí foi um verdadeiro inferno. Então, de quem é essa carne? O antigo rei que supostamente lutou contra os deuses. São os restos do rei gigante. Um chão de labirinto, hein? É uma escala e tanto. Taezan olhou em volta. Tudo o que ele conseguia ver eram massas de gosma vermelha. Então, isso é um vaso sanguíneo? Provavelmente, sim. Foi a primeira vez que Taezan entrou no interior de um ser vivo. Ele caminhou pelo lodo ondulante. O chão se movia como se estivesse vivo, dificultando o andar. Isso é desconfortável. Parecia que iria interferir no combate. Ao avançar, ele chegou a uma bifurcação no caminho. Taezan olhou para a janela do sistema que estava visível há algum tempo. Condições da missão. Nas profundezas do coração do falecido rei gigante. Derrote a centopeia que infestou o ápice. O ápice. Esse parecia ser o objetivo. O problema era não saber onde ele estava. Eu só sei por informações. Não sei os detalhes, pelo que ouvi. Antes que o fantasma pudesse terminar a frase, sua figura se distorceu. Como estática em uma TV, o fantasma tremeluziu. Ei! Depois de um tempo, o fantasma voltou ao normal. Ele murmurou sem jeito. Eles me disseram para não falar? Quem? O deus das provações. Taezan franziu a testa. Tenho permissão para transmitir informações, mas me disseram para não mencionar nada que a FET é diretamente a limpeza. Não serei de muita ajuda. TSC. Foi uma postura natural da perspectiva do deus. Eles não permitiriam que uma interferência externa facilitasse a conclusão do julgamento, consumindo seu domínio de intervenção. Taezan estalou a língua e examinou o entorno. Primeiro, ele precisava entender onde estava. Você ativou o entendimento da essência. O cadáver do falecido rei gigante. Um lugar onde vivem parasitas. Parasitas. Parecia referir-se aos parasitas mencionados nas condições da missão. Você ativou o reconhecimento. Vasos sanguíneos do rei gigante. Ele usou tanto na frente quanto atrás. Ele poderia adivinhar onde ele estava. Vaso sanguíneo que leva ao ventrículo direito. Vaso sanguíneo que leva ao átrio esquerdo. Ele já estava no coração. Considerando que o tamanho do vaso sanguíneo por si só era tão grande quanto um labirinto comum, se ele tivesse começado pelas pernas, levaria dias para limpá-lo. Não parecia que eles pretendiam ocupar tanto tempo. Taezan avançou lentamente pelo labirinto. Mesmo perto do coração, não seria fácil. Esta foi a camada profunda. Se fosse simplesmente uma questão de avançar, não teria sido dado como um julgamento. Definitivamente havia algo, e o palpite de Taezan estava correto. Kagaki. Um som áspero foi ouvido. O som ficou mais próximo e finalmente alcançou Taezan. Uma formiga? Era uma formiga vermelha do tamanho de uma pessoa. Ele bateu suas mandíbulas gigantes enquanto olhava para Taezan. Apareceu uma formiga operária que come órgãos internos. Foi o primeiro monstro da camada profunda. Taezan assumiu sua posição e a formiga moveu as pernas. Tate, tate, tate. Ele ricocheteou no lodo, atacando Taezan. Mesmo com um movimento desconhecido, Taezan não ficou perturbado. Ele leu sua trajetória e brandiu a espada. Quashiki. Kiki. A formiga gritou. Taezan franziu a testa. Você causou 1104 de dano à formiga operária comendo órgãos internos. É duro. Dado seu poder de ataque atual, ele deveria causar mais de 4000 de dano. Mas infligiu apenas uma fração disso.
O corpo da formiga não apresentou danos, indicando uma defesa extremamente alta. Foi como acertar uma carapaça de tartaruga com uma espada. Kiki. A formiga balançou as pernas novamente, empurrando as mandíbulas. Quaduque. Taizan bloqueou as mandíbulas com sua espada. A formiga agarrou e puxou a espada com as mandíbulas. A força de atração da formiga era bastante forte. Se Taizan fosse um aventureiro típico do 63º andar, ele teria sido arrastado. Você ativou a habilidade Flow. Kiiki. Num instante, a espada torceu e escorregou das mandíbulas. Taizan rapidamente esfaqueou o pescoço da formiga. Kiiki, Kiiki. A formiga lutou. Suas pernas agitadas atingiram Taizan. Sua anulação do primeiro ataque foi ativada. Taizan empurrou a espada mais fundo. Desta vez, ele ativou golpe forte, julgamento absoluto e adição. No entanto, a formiga ainda agitava as pernas e batia as mandíbulas. No final, Taizan teve que balançar a espada várias vezes. Kiiki. Você derrotou a formiga operária comendo órgãos internos. As recompensas serão liquidadas após a conclusão do teste. A saúde é de quase 20.000. O fantasma falou como se fosse óbvio. São as camadas profundas. Isto é considerado bastante baixo. No passado, havia centenas assim. Assim que o fantasma terminou de falar, houve um barulho de mandíbulas. Dezenas de formigas vermelhas apareceram ao mesmo tempo. Taizan estalou a língua e bateu o pé. Dezenas de formigas correram em sua direção. As formigas estalaram as mandíbulas agressivamente enquanto saltavam em direção a ele. Demorou algum tempo para lidar com apenas um, então o número parecia bastante desafiador. Mas não foi problema para Taizan. Porque ele tinha uma habilidade que tornava os números sem sentido. Você ativou o duelo forçado. Ele lançou o duelo forçado na formiga atrás. Todas as formigas que corriam contra ele foram repentinamente atiradas para longe. Quashique. Taizan rapidamente avançou e enfiou a espada no peito da formiga. A formiga bateu as mandíbulas e gritou. Taizan evitou as mandíbulas inclinando a cabeça para trás e enfiou a espada mais fundo. A formiga resistiu mais algumas vezes antes de morrer. Taizan rapidamente lançou o duelo forçado em outra formiga e se moveu. O fantasma, observando, murmurou. Agora que penso nisso, você tem isso, não é? Os números não importam para você. Duelo forçado, que designa um alvo e faz com que ninguém mais possa interferir. Isso eliminou a vantagem numérica, proporcionando uma enorme vantagem no labirinto. Portanto, as formigas não eram um problema. Taizan estava pensando em outra coisa. O chão estava coberto de lodo e o lodo tinha uma elasticidade muito forte. Parecia lutar em um trampolim. O combate adequado foi difícil. Mas foi administrável. Neste nível, ele poderia superá-lo. O poder que Taizan ganhou até agora ao descer o labirinto foi eficaz mesmo nas camadas profundas. Tati. Taizan bateu o pé. Isso pode funcionar? O terreno aqui era muito instável. É semelhante a como é difícil manter o equilíbrio com apenas uma pequena força num trampolim. Mas havia uma habilidade que só poderia ser obtida em tais situações. Taizan moveu os pés enquanto bloqueava o ataque da formiga. Kiiki. Ele puxou o pé para trás para evitar as mandíbulas. No momento em que seu pé tocou o lodo, a forte força de rebote foi sentida em sua perna. Por um momento, o equilíbrio de seu corpo foi abalado. Mas Taizan rapidamente moveu o outro pé. Seu pé roçou o chão, estabilizando o equilíbrio do corpo. Taizan agarrou sua espada com força. À medida que seus braços exerciam força, suas pernas também exerciam força para manter o equilíbrio. Ao mesmo tempo, a força de rebote do slime tentou abalar seu equilíbrio. Taizan ajustou o equilíbrio de força. A força em seus braços e pernas e a força de rebote transmitida, ele entendeu. Então, ele distribuiu a força e brandiu a espada. Quashique. Kiiki. A formiga voou para trás, e o corpo de Taizan manteve um equilíbrio estável. Tati. Taizan bateu o pé novamente. Desta vez, usando a força de rebote, ele rapidamente correu em direção à formiga. Balançando a espada, ele corrigiu seu equilíbrio instável. Ele tinha que fazer as duas tarefas simultaneamente e ambas eram difíceis. Era como dançar em uma cama elástica, como se estivesse em terra firme. Mas não foi muito difícil para Taizan. Ele já havia tentado milhares, dezenas de milhares de vezes. Embora as situações e condições fossem diferentes, não foi difícil ajustar. À medida que a batalha continuava, os movimentos de Taizan tornaram-se mais refinados. Quando conseguiu lidar com cerca de 10 formigas, ele se movia como se estivesse lutando em terreno sólido. Quashique. Finalmente, após derrotar a formiga, uma janela do sistema apareceu. Você manteve perfeitamente o equilíbrio em uma situação difícil e terminou a batalha. Você adquiriu a habilidade passiva especial, balanceamento. Tati. Taizan lançou o duelo forçado e saltou novamente. Ao contrário de antes, a base agora estava muito estável. A forte força de rebote ainda era sentida em seus pés. Porém, o equilíbrio de força foi ajustado automaticamente, permitindo-lhe continuar lutando sem problemas. Legal. Taizan sorriu. Ele levantou a mão. Você ativou o mundo congelado. Craque, craque, craque.
Um forte resfriado passou. As formigas apressadas congelaram ao mesmo tempo. Enquanto as formigas tentavam resistir e lutar, Tarzan ativou Frozen World mais uma vez. Crack crack. Todas as formigas congelaram. Havia dezenas de inimigos que exigiam 2 usos de magia intermediária para serem completamente neutralizados. Isso ainda é apenas o começo. Vá um pouco mais longe e você facilmente ultrapassará 100. Problemático. É por isso que eles são monstros das camadas profundas. A propósito, você finalmente conseguiu o balanceamento. Não houve uma situação para consegui-lo antes. Você também entendeu, hein? É necessário, e conforme você passa pelas camadas profundas, você será forçado a adquiri-lo. As habilidades foram adquiridas através do cumprimento de condições. Naturalmente, se as condições para obter uma habilidade não fossem atendidas, você não poderia adquiri-la. É por isso que Tarzan não adquiriu muitas habilidades que obteve em sua vida anterior, incluindo parada temporária. O equilíbrio foi um deles. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.